E vamos dar sequência nesse livro aqui, nas minhas anotações sobre empresas humanizadas, uma leitura que eu indico para você, você que é líder, você que é gestor, você que é dono de empresa, você que é você. E independente de você ter uma empresa de um colaborador, de 100 colaboradores, ou de nem ter uma empresa, esse livro é uma baita de uma escola para a gente entender para onde está se movimentando o contexto empresarial, a gente como cliente, a gente como fornecedor, a gente como empresa, enfim, é uma boa reflexão para nós. Se você começou agora nesse vídeo, saiba que tem um vídeo anterior onde eu já falei um pouco sobre os 3 primeiros capítulos desse livro, e eu vou começar esse vídeo exclusivamente com o 4º capítulo, falando sobre empregados, de recurso à fonte. Recurso porque muita gente, né, a gente aprendeu a falar de recursos humanos, mas aí eles transformam isso, né, que o humano não é um recurso, é uma fonte, é a grande fonte de todo negócio. A gente tem aqui a menção das empresas melhores, as 100 melhores empresas para se trabalhar, as empresas que ficam nos 10 primeiros, né? As 10 primeiras empresas, as empresas que ganham em primeiro lugar, e isso é um feito impressionante. Dentre uma das empresas citadas nesse livro está a Wegmans Food Markets. É uma empresa americana, se não me engano, tá? E ela ganhou esse prêmio 16 anos seguidos, incluindo estar entre as 10 melhores por 11 anos consecutivos e chegar em primeiro lugar em 2014. Então, isso é algo impressionante. E a filosofia dessa empresa, da Wegman, é que pessoas boas, trabalhando para um objetivo comum, pode realizar qualquer coisa que se proponham a fazer. Pega essa frase. Isso é um mantra. Pessoas boas trabalhando para um objetivo comum podem realizar qualquer coisa que se proponham a fazer. Esses dias eu assisti uma aula também, onde a professora trouxe a filosofia Disney e ela falou que atrás de cada crachá, de cada colaborador, de cada fonte dessas, de pessoas que trabalham na Disney, para a Disney, com a Disney, está escrito uma frase assim. Olha que frase emblemática. Não é culpa minha, mas é problema meu. Olha como isso te coloca no centro como uma fonte de resolução de problemas, de conflitos, para fazer da experiência do cliente algo extraordinário. A Karen Shedders, a vice-presidente de pessoas dessa empresa, Wegmans, diz que se cuidarmos dos nossos empregados, eles vão cuidar dos nossos clientes. Se os empregados não podem cuidar de suas famílias, eles não podem fazer os seus trabalhos. O foco está em libertar as pessoas para que elas possam ser mais produtivas. Percebe o cuidado holístico que essas empresas têm com o colaborador? Com o que a gente chama de recursos humanos e com o que esse livro, né, esses autores, eles trazem como fonte. Percebe que eles tratam isso com tamanha importância que eles cuidam para que os colaboradores, os empregados, os funcionários, seja como você quiser chamar, que eles cuidem também de suas famílias, que eles têm necessidades além do trabalho, que à medida que eles libertam essas pessoas, elas se tornam mais produtivas, mais engajadas. E existe uma reciprocidade em fazer também por aquela empresa, porque eles sabem que aquela organização também está cuidando da sua família. Empresas humanizadas, elas dão sentido à experiência do trabalho.
O Instituto Gallup investigou por anos o engajamento no trabalho e constatou que a proporção de funcionários descritos como ativamente desengajados, em outras palavras, né, aquelas pessoas que estão profundamente infelizes ou até mesmo hostis dentro da organização, variou de 16 a 20%. E essa é uma situação chocante e aponta para um desperdício colossal e trágico do potencial humano. Imagina você ter 20% da sua força de trabalho infeliz, não produtiva, na verdade, contraproducente com relação a tudo que se pode oferecer dentro de um ambiente corporativo. E a culpa por isso deve ser depositada aos pés dos líderes empresariais. A maioria simplesmente falhou em criar condições em que essas pessoas possam usar os seus dons e verdadeiramente prosperar naquela organização. É como se os líderes fechassem os olhos e só quisessem a ação dessas pessoas e não a intenção dessas pessoas. E na era da transcendência, como a gente falou anteriormente, se não me falha a memória no capítulo 1, as pessoas buscam muito mais do que um cheque pelo seu trabalho. Elas anseiam uma renda psíquica junto com a renda monetária. Os níveis de educação aumentaram a consciência global de opções de vida e possibilidades. E isso explodiu por causa da internet. Então, cada vez mais as pessoas querem um trabalho que as envolva totalmente, que preencha suas necessidades emocionais, que preencha suas necessidades sociais, que seja significativo, ou seja, um trabalho psicologicamente gratificante. Nós falamos em alguns capítulos anteriores sobre o quanto hoje as gerações elas estão com a base da pirâmide de Maslow ali supridas suas necessidades básicas e fisiológicas de segurança. É meio que elas já viessem com isso, ok. Então elas estão buscando muito além de um cheque no final do mês. Eu tenho mais uma anotação relevante aqui. Ele traz assim: emblemáticas do escopo das mudanças culturais que estão ocorrendo nos primeiros anos da era da transcendência, as pessoas querem ver seus trabalhos como um chamamento, algo que elas nasceram para fazer, que responda a uma necessidade superior. E isso contribui muito para dar às empresas humanizadas o caráter inspiracional de seu modelo de negócio. Seus empregados sentem um chamado para ajudar os clientes a terem uma vida melhor e para fazerem o que puderem para melhorar a sociedade e o planeta que vivemos. E aí, vou dar uma opinião muito pessoal aqui de coisas que a gente escuta sobre essa nova geração que não tem comprometimento, essa nova geração que não esquenta a cadeira. Gente, a gente está acostumado com o nosso pensamento, talvez cristalizado naquele nosso modelo de que os nossos pais achavam bacana, e era bacana de verdade, passar a vida inteira fazendo carreira numa única empresa, sem entender muitas vezes o que aquela empresa fazia, apenas cumprindo a nossa função ali. Mas hoje essas gerações, talvez elas tenham aquilo que a gente sempre desejou ter. E eu acho fantástico que elas trabalham em volta de um propósito, que esses colaboradores, esses empregados, eles querem sentir esse chamamento, eles querem sentir fazendo parte de algo que os inspire, que faça diferença no mundo, que possa prosperar outras pessoas além deles. E isso faz parte de um espectro de geração diferente da minha, por exemplo. Então, eu preciso estar muito aberta para aprender com isso. E para criar, como empresária, como gestora, como líder, condições para que essas pessoas desenvolvam o seu melhor potencial. Então, os líderes das empresas humanizadas, eles facilitam, eles encorajam, eles premiam, eles reconhecem, eles celebram os seus empregados por estarem a serviço da sua comunidade e do mundo em geral. Simplesmente
porque essa é a coisa certa a fazer nesse novo mercado. A melhor forma de responsabilidade social corporativa não é fazer doações monetárias para instituições de caridade. A melhor forma, né, é você buscar trazer significado que vai além do resultado financeiro. É você buscar trazer significado para o que você faz, o propósito para o qual aquelas pessoas estão engajadas. Pessoas comuns podem ajudar a construir grandes empresas e alcançar grandes resultados. Porque, na verdade, no final das contas, nenhum de nós é comum. Todos nós temos talentos extraordinários. E cabe ao líder olhar isso e entender como desenvolver a potencialidade desse talento. Como fazer surgir a nossa autenticidade. Também cabe a nós, como colaboradores, empregados, funcionários, liderados, buscar esse desenvolvimento. Quando a gente fala de buscar desenvolvimento, buscar o autodesenvolvimento, eu percebo, né, claro, dentro do meu espectro de trabalho, o quanto é desafiador para as pessoas pagarem por isso, pagarem por autodesenvolvimento, porque a gente acha que a gente se autodesenvolve naturalmente, com os desafios do nosso dia a dia. E não é assim. É óbvio que a gente, com as experiências, a gente aprende, a gente cria repertório comportamental, inclusive, mas não é só isso, né? Existe muitas coisas que a gente pode aprender que vai economizar tempo, energia e dinheiro na nossa vida se a gente tiver informação da melhor forma de lidar com as situações. E a gente, então, precisa, como líder, construir confiança do nosso time, para a gente transformar de recursos a fonte. Nada é mais ineficaz do que pessoas angustiadas e exauridas. Construir confiança é um processo lento. E sustentar essa confiança vai ser sempre um desafio. As empresas humanizadas, elas lançam mão de 4 elementos chaves para construir a confiança com funcionários. Primeiro, respeito pelos indivíduos. Os executivos, eles enganam a si mesmos se eles não reconhecem que as pessoas que eles gerem têm necessidades importantes fora do trabalho. A gente já falou anteriormente sobre isso. É olhar de uma forma holística. É olhar para o ser humano, não para o colaborador, não para o funcionário, não para o empregado. É olhar para o ser como um todo, para as necessidades de cada um, para o mundo de cada um. As pessoas que têm maiores resultados são aquelas que têm um relacionamento um a um mais forte. E aí sim, conseguem gerar um elo de confiança muito maior. O segundo ponto é transparência. Todos querem se sentir parte. Todos querem se sentir importantes. Todos querem essa atenção da, da comunicação transparente. Todos querem saber que estão no caminho certo. O terceiro ponto é a construção de equipes. Todos trabalhando juntos para encantar os clientes. Muitas empresas, das quais eu também já atuei, já dei consultoria, a gente vê os setores de marketing brigando com o setor de vendas, o setor de vendas brigando com o financeiro brigando com a expedição. Parece que são feudos dentro das empresas, onde um, né, joga contra o outro. Mas quando a gente entende que todos nós ali estamos no propósito de atender às necessidades dos nossos clientes, fazer uma boa experiência para o cliente, todos nós juntos
precisamos trabalhar unidos. É a construção de equipe, de verdade. E a gente só consegue construir equipes com essa autoridade quando a gente traz transparência, quando a gente traz confiança, quando a gente traz um relacionamento mais assertivo, um relacionamento assertivo no sentido de olhar a pessoa, como indivíduo, de entender que a organização tem um propósito, que todos os propósitos estão unidos, que se eu cresço, todos crescem, que se eu não cresço, ninguém cresce. Isso é muito importante. E o último ponto é empoderamento. É as pessoas entenderem que todas elas são capazes. É a gente trabalhar na construção de palavras, pensamentos e emoções positivas. Não é felicidade tóxica. É o empoderamento do indivíduo, para ele entender que ele tem sim condições de desenvolver algumas aptidões de acordo com os objetivos que se tem. Às vezes, né, a gente trabalha com forças e fraquezas, por exemplo. A gente primeiro avalia as forças que podem ser importantes para aqueles objetivos, e se alguma das vulnerabilidades que a pessoa tenha vai ser importante para ela atingir esse objetivo, ela vai precisar aprender a fortalecer isso. Então, isso é empoderamento, né? A confiança é sempre mais forte em relacionamentos onde ela acontece em ambas as direções. Então, isso é um trabalho em conjunto. Quanto mais a liderança permite isso, mais ela tem em troca, né? Essa é uma reciprocidade da parte dessa fonte humana, do colaborador. E isso é uma coisa que a gente precisa levar muito em conta. Os treinamentos e os desenvolvimentos, né? Treinamento e desenvolvimento são prioridade nas empresas humanizadas. Essas empresas humanizadas, elas trazem como ponto principal e elas buscam uma alta inteligência emocional. E elas são muito cuidadosas em selecionar pessoas para o time, principalmente pessoas que espelhem os seus próprios valores e sejam capazes de ressoar com esses valores emocionalmente. Então, para esses candidatos, é importante que os seus trabalhos sejam extensões significativas deles mesmos. Uma maneira deles ganharem a vida sentindo que eles estão preenchendo os próprios valores. É muito interessante, né, essa questão de valores, porque é um trabalho que muitas vezes a gente faz dentro de um trabalho de mentoria e que talvez seja uma das ferramentas mais simples que existem, mas não tenho dúvidas de que é uma das mais profundas e que mais direcionam as nossas decisões de maneira mais clara, para a gente entender de fato o que é que a gente está, o que as nossas decisões estão impactando nossa vida. Por que que eu estou me sentindo animado ou por que que eu estou me sentindo prostrado, desesperado, desanimado? Tudo isso está envolvendo valores. Bob Chapman, o diretor de um conglomerado de empresas chamado Barry Wimler, ele diz que a gente mede o sucesso pela forma como a gente toca a vida das pessoas. Belíssimo isso, maravilhoso. Essa deveria ser a medida de sucesso para todos nós. E aí, mais uma análise, né, desse livro Empresas Humanizadas, é quando ele traz o departamento de RH do futuro. E aqui está uma melhor maneira de pensar sobre pessoas. Um ser humano, né, como ele traz no próprio título desse capítulo, não é um recurso, é uma fonte. Não é a fonte mais poderosa de energia criativa do mundo que um ser humano motivado e empoderado pode ser. É a fonte suprema. É uma fonte
como o próprio nome diz, fonte. Pessoas confiantes, elas produzem mais e elas vão muito além das próprias expectativas. Essencialmente, isso se resume em tratar os empregados da forma como os clientes devem ser tratados, com respeito e uma compreensão profunda de suas necessidades. Esses dias eu estava escutando uma pessoa falar que ele estava ali para comprar, estava numa loja para comprar luminárias, né, a iluminação para a nova casa dele. Então, óbvio, ele ia fazer uma compra grande, toda a parte de iluminação da casa que ele estava construindo ia ser feita nessa loja, e o vendedor, né, trouxe champanhe para ele, tratou ele muito bem, ele já se sentiu super exclusivo dentro dessa loja, mas por algum motivo, né, a funcionária que veio trazer ali alguns comes ali, alguns quitutes para a pessoa, esbarrou em alguma coisa e derrubou, não sei se derrubou a champanhe, derrubou alguma coisa, e esse vendedor foi muito grosseiro com essa funcionária. Qual foi a conclusão? O cliente não comprou naquela loja. E isso é cada vez mais comum, porque a gente precisa tratar todos de forma equânime. Não adianta eu tratar muito bem o cliente e tratar os funcionários como animais. Não adianta eu superar as expectativas dos clientes e manter os meus colaboradores em condições sobre-humanas. Então, tudo isso é avaliado dentro do que eles chamam dentro desse livro, Empresas Humanizadas, como não recursos humanos, mas como a fonte de todos os nossos recursos dentro de uma organização. Essas são as anotações que eu fiz do quarto capítulo, e eu sigo aqui para o quinto, com algumas anotações também para a gente refletir, para a gente meditar. E o quinto capítulo, ele traz o título de Clientes, Cura versus Oportunismo. É um capítulo bem reflexivo, esse capítulo 5. E ele traz que a maior parte dos treinamentos de vendas ainda é sobre assumir o controle das mentes dos consumidores. Mas a possibilidade de diferenciação real não vem do produto em si, mas como você colabora com a necessidade do consumidor de se curar. Olha que interessante isso, né? Uma coisa que a gente muitas vezes não pensa. E aí ele traz que, na meia-idade, os antigos catalisadores do desenvolvimento da personalidade em nossos genes nos empurram para níveis cada vez mais elevados de maturação. Tanto maturação psicológica, desde que a gente tenha ultrapassado essas nossas necessidades de sobrevivência básicas, de segurança, de pertencimento social, como Maslow sugeriu, né? E exatamente como ele sugeriu, isso acontece quando a autorrealização, um processo de desenvolvimento que reduz a influência do mundo exterior nas nossas visões de mundo e comportamento, ele começa a emergir. Então, a gente começa a voltar mais a atenção para o nosso eu interior, e em termos junguianos, a gente começa a dissolver a persona autoconsciente e socialmente pretensiosa da qual a gente necessitava durante a adolescência e o início da vida adulta. E quando a gente é jovem, desconexo, recém-adulto, empenhado em atingir o auge do sucesso, a gente gasta muito da nossa energia tentando chegar à frente dos nossos concorrentes, no amor, no trabalho, no jogo. Mas, conforme a meia-idade se aproxima, a nossa humanidade, a nossa própria humanidade nos inclina a transformar nossas energias em outras buscas. E aí o despertar, quando as pessoas começam a se perguntar por que coisas já não mais satisfazem a alma como antes, quando elas começam a se fazer as eternas perguntas da meia-idade, tais como: o que é isso? Será que isso é tudo? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da minha vida?
Isso era comum na meia-idade, mas está ficando cada vez mais notório nos jovens da geração Z, que têm as suas necessidades básicas da pirâmide de Maslow supridas na tenra juventude, como a gente já falou aqui. Essa era diferente, a era das informações, das possibilidades, né? Enfim, essas necessidades básicas, elas estão supridas para essa geração. E não é novidade. Empregados comprometidos rendem clientes comprometidos. Um excelente atendimento ao cliente começa com a contratação de pessoas que têm uma elevada capacidade de se importar com o seu trabalho e com os clientes que eles servem. Então, as empresas humanizadas, elas sabem que o trabalho dos empregados, né, desses empregados satisfeitos, rende clientes imensamente satisfeitos. E elas estão visionando isso. Elas estão entendendo esse contexto. E aqui eu trouxe como esse capítulo um capítulo mais reflexivo, porque é muito relevante a gente, como consumidor, como empresário, como líder, como mãe, como pai, entender a mudança dessa geração, o comportamento dessa geração, o que eles pensam, o que eles fazem, como eles agem, enfim, como é que é o modo de comprar deles, o que eles gostam, o que eles não gostam. É extremamente relevante a gente conhecer um pouco do aspecto das gerações. Inclusive, tem um vídeo aqui no YouTube, você pode procurar na galeria dos meus vídeos aí, que tem um vídeo que eu falo sobre as principais diferenças das gerações, desde baby boomers até essa última geração. Geração Z, geração alfa, tá? Mais em alta agora a geração Z. O próximo capítulo fala sobre investidores, que faz parte dos stakeholders, né? Um capítulo que eu fui breve aqui nas minhas anotações, mas o importante é entender que essas empresas humanizadas, o negócio não tem a ver somente com dinheiro. Você tem a sensação de realmente estar melhorando a vida das pessoas. E aqui a gente traz a vida de todos os stakeholders. Stakeholders, entenda como partes interessadas, todas as pessoas que se conectam na empresa. Os investidores, os clientes, os fornecedores, os colaboradores, os acionistas, todos. Então, tem uma lista dentro desse livro que ele traz que o retorno acumulado a longo prazo nas empresas humanizadas demonstra uma crescente forte, né, a longo prazo. Quando a gente fala a longo prazo, ele tem estudos de 3, 5, 10 e 15 anos. E essas empresas crescem absurdamente. Elas demonstram que os acionistas aguentam ter maiores ganhos no longo prazo investindo em empresas com essas culturas humanizadas. Claro, gestão saudável e capitalização adequada continuam críticas, gente. Não vamos negar. No entanto, dada a presença dessas condições, os investidores eles conseguem colher ganhos significativos com menos riscos de investir em empresas que já são mais humanas, que têm essa cultura de cuidar de todas essas partes interessadas. Então, se você visiona a venda de uma empresa, parte da sociedade, saiba o quanto isso é importante aos olhos de investidores. Partindo para o próximo capítulo, e chegando quase no final, né? A gente trata no sétimo capítulo de parceiros, e ele traz parceiros, uma harmonia elegante. Tomando como exemplo a cultura corporativa da Southwest, uma empresa aérea, ela é baseada em 5 princípios definidos há muitos anos
pelo seu CEO de longa data, Herb Kelleher. E ele traz esses 5 princípios interessantes que nos ajudam a aprender sobre essa harmonia que a gente necessita ter com os nossos parceiros. O primeiro é: foque na situação problema ou comportamento problema, não na pessoa. Olha como você desloca a energia e a pessoalidade para, de fato, sanar aquele problema e depois a gente trata de competências. O segundo, mantenha a autoconfiança e a autoestima dos outros. Palavras de reforço, inteligência emocional, treinamentos, né? Relações de confiança. Terceiro, mantenha a relação construtiva com seus empregados, colegas e gerentes. Todas as pessoas entendendo que estão envolvidas num propósito comum. Todas as pessoas trabalhando para o mesmo objetivo. Não existem feudos dentro dessas empresas. Quarto, tome a iniciativa de fazer as coisas melhor. Imagina se todas as pessoas pensassem dessa forma. Tome a iniciativa de fazer as coisas se tornarem melhores com a sua chegada, com a sua intervenção, com a sua colaboração, com a sua contribuição. E quinto, lidere pelo exemplo. A gente não está mais na era do comando-controle, da liderança linear, da liderança que mandava e o outro obedecia. Não existe mais isso. Essas lideranças estão com os dias contados. Ou a gente lidera pelo exemplo, ou a gente cria seguidores das nossas práticas, ou a gente não vai liderar mais. Então, observe a tendência orientada nos outros desses princípios. Esses princípios, eles não são orientados para o benefício financeiro da empresa, ele está orientado para outras pessoas, ele está orientado a servir. Cada princípio está de acordo com a descrição de personalidade de autorrealização da pirâmide de Maslow. E nenhum princípio desses aqui, da empresa Southwest, existe uma sugestão do mais prevalente modelo de negócios guiado por comando e controle. É tudo voltado para o outro. E aí ele traz uma máxima que pessoas autorrealizadas não procuram controlar os outros. Pessoas autorrealizadas, elas vão procurar contribuir com os outros. Elas vão procurar tornar o mundo melhor. Então, essas são as minhas anotações sobre quando a gente trata dos stakeholders, das parcerias, dessa harmonia elegante que ele traz como título do capítulo. E a gente segue para o 8º capítulo, e ele traz como a sociedade, o stakeholder supremo. E ele já faz, né, um contraponto aqui entre valores da empresa e valores do indivíduo, trazendo que os líderes das empresas humanizadas veem valores de uma forma diferente. Eles trazem que nossas responsabilidades vão muito além dos nossos mundos imediatos. Cada pessoa, guarda isso para você, cada pessoa toca rotineiramente muitas vidas além da sua esfera pessoal. Isso aqui é primoroso. E existe um grande abismo entre o mundo empresarial e os valores humanos. Quando isso acontece, é muito perigoso. Ele dá origem a uma profunda tensão entre o trabalho das pessoas e as suas vidas pessoais. E aí a gente sente, quando a gente trabalha essa parte de valores, a gente sente o que é chamado na neurociência de dissonância cognitiva. Você não se sente rendendo no trabalho,
você se sente cansado, você sente estresse, você sente que você não está indo, né, de acordo com aquilo que você acredita. E isso, então, diminui totalmente a produtividade no local de trabalho, eleva tédio, eleva estresse. E é um fato documentado que os ataques cardíacos aumentam em 20% nas manhãs de segunda-feira. Isso é só uma questão de alinhamento de valores. Olha o quanto isso afeta a saúde pública como um todo. O quanto isso afeta a sociedade, o quanto isso afeta famílias, o quanto isso afeta governo, o quanto isso afeta a política. Então, quando ele traz aqui que cada pessoa rotineiramente toca muitas vidas além da sua esfera pessoal, dentro do seu ambiente de trabalho, é uma verdade absoluta. E a gente precisa, né, estar muito em paz com isso. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas elas não escolhem com base nos seus valores. Elas só entram na empresa olhando cargos e salários e não entendem quais são os valores que aquela empresa tem. Elas não conseguem negociar os seus valores com isso. E aí elas se veem numa situação onde elas estão trabalhando contra os seus valores. E não é producente, né? Diga se você tem um valor, por exemplo, justiça muito grande, e essa empresa trabalhar com situações que você sente totalmente injustas a todo tempo. Imagina o dispêndio de energia disso. E é justamente assim que a gente avalia a questão de valores, de maneira simples mesmo. Partindo aqui para o nono capítulo e penúltimo, não, é o último capítulo esse, o nono capítulo, cultura, o ingrediente secreto. Ele traz, né, as questões sobre o diferencial competitivo das empresas humanizadas, a cultura. Filosofias de liderança de empresas humanizadas gira em torno de algo que é muito simples, é tudo sobre as pessoas, é tudo sobre o outro. Se você pudesse concentrar na criação de um grande ambiente para os empregados se sentirem engajados, conectados, respeitados, desafiados e recompensados, eles farão coisas extraordinárias para os seus clientes e que, por sua vez, levarão ao sucesso do negócio sustentado. E é óbvio, né? A gente falando assim pode parecer muito fácil, mas é realmente muito difícil de executar a cultura. As empresas entendem que os sentimentos e emoções dos seus empregados são extremamente importantes, até mesmo críticos para o sucesso do negócio. E para a gente falar sobre emoções, para a gente falar sobre pessoalidade, a gente precisa de lideranças atentas, de lideranças preparadas. A gente precisa de pessoas com poder de presença, com valores inegociáveis, conectados com os valores da empresa. A gente precisa fortalecer essa cultura todos os dias. Se você é dono de uma empresa, se você é um empresário, não não imagine que as pessoas saibam qual é a cultura da sua empresa, se você fez um evento e partilhou dessa cultura e acha que elas vão lembrar disso o ano inteiro. Não, não vão. Essa cultura ela precisa ser partilhada em rotinas. Precisa ter eventos, não eventos que eu digo, vamos parar, fazer um workshop, não, não é isso. Precisa ter rituais onde essa cultura seja disseminada insistentemente para os seus colaboradores. Como exemplo aqui, dentro desse livro, a empresa SAS, eleita a melhor empresa para se trabalhar no mundo em 2012. Olha só, a melhor empresa para se trabalhar no mundo em 2012. Dimensiona 4 pilares do sucesso da cultura. E um deles é valorizar as pessoas tanto quanto possível,
A segunda é dando o que se recebe. As pessoas querem uma vida com dinheiro, não dinheiro sem uma vida. Em terceiro, confiança acima de tudo. Os líderes são julgados de acordo com quão bem eles facilitam o sucesso dos outros ao invés do seu próprio. E quarto, assegurar que os empregados entendam o significado dos seus trabalhos. Eu preciso saber por que que eu estou fazendo aquilo. Saber que o trabalho tem um valor inerente, vai impactar positivamente a vida dos outros, é extremamente importante para um ser humano. É isso que dá um propósito maior do que apenas desempenhar uma função. E a gente deveria pensar sobre isso em tudo que a gente faz. Como o ar, a cultura é invisível, mas é difundida, e ela tem uma influência absurda e transformadora em todos os que vivenciam isso, especialmente na última ponta, antes de chegar ao cliente, que são os funcionários. Os empregados, quando eles estão entusiasmados com a sua empresa, eles contagiam o cliente com a sua energia. E os clientes, eles acabam retribuindo com o seu próprio entusiasmo para completar uma relação requintadamente simbiótica, cujo significado fica perdido para aqueles que medem as suas empresas apenas com números. Perceba que as empresas que têm uma cultura forte, elas medem os seus resultados por fidelidade, por relacionamento, por NPS, que é completamente diferente, mas que dá também resultados financeiros. Os valores são a resposta para as perguntas: quem somos nós e o que nos faz funcionar? Os bons líderes, eles veem seus empregados como fontes de vantagem competitiva que se traduzem finalmente em valor econômico real. Imagina o quanto as empresas economizam com a baixa rotatividade de funcionários, né, com diminuição de saídas para consultas médicas, que não são as de rotina, mas para tratar de algum problema de saúde, de estresse, de hipertensão devido ao estresse. Então, no final das contas, isso se traduz como ganhos financeiros, ganho econômico, valor econômico real. Os líderes, de verdade, com empresas de uma cultura forte, eles servem, eles sempre estão disponíveis, eles são comprometidos. Daniel Goleman e seus coautores, eles descobriram que a inteligência emocional torna-se o mais importante em um líder à medida que eles sobem na organização, à medida que a liderança deles fica mais exposta. Então, quanto mais pessoas você está conectado, maior se torna a importância de você treinar sua inteligência emocional. Por isso é importante a gente buscar o autoconhecimento. E aí, quando a gente fala de uma cultura forte, a gente fala que pode haver muita tolerância dentro de uma organização, mas uma área onde não pode haver meio termo é na parte de valores. Qualquer pessoa que transgrida os valores de uma organização tem que estar fora. É isso que faz uma cultura forte. E para finalizar, o 10º capítulo, ele traz um compilado do que a gente aprendeu, né? Falando da relação entre empregados satisfeitos e a fidelização de cliente, que isso é inquestionável. Que essas empresas elas geram uma alta fatia na carteira ao focar no coração do cliente. Que os modelos de negócio com base na gestão de relacionamento com stakeholders são cada vez mais essenciais para a sobrevivência e o crescimento do seu negócio.
Chame isso de uma nova forma de darwinismo social no mundo dos negócios. E na era da transcendência, uma elevada consciência social corporativa é uma grande vantagem e parece ser cada vez menos opcional. A nosso ver, os maiores vencedores daqui para frente vão ser geralmente as empresas com um forte senso de propósito social e que valorizam o bem-estar de todos os seus stakeholders, ao invés de tratar alguns como meio e outros como fim. Então, essas empresas, as empresas que estarão no topo do ranking daqui para frente, são as empresas que olham para os seus stakeholders como o bem supremo, como diz um capítulo aqui. Empresas que focam somente na lucratividade não são uma bênção para o mundo. Elas podem até criar um valor financeiro para alguns, enquanto destroem alguns outros tipos de valor para todos os outros stakeholders. Esses negócios, eles não são criadores de valor líquido, ao contrário, na verdade. Eles são parasitas que destroem muito mais do que geram. As sociedades humanas, elas não podem mais arcar e não vão tolerar por muito mais tempo as empresas que operam dessa maneira. Por isso é mister que a gente, como colaborador de uma empresa, como empresário, como líder, enfim, né, como consumidor, a gente esteja atento a isso. Tenho absoluta convicção de que você não tolera fazer negócios com as pessoas que só querem criar o valor financeiro. Os mais aptos não são aqueles que conquistam ou controlam os outros. No longo prazo, os mais aptos tendem a ser aqueles que sabem como cooperar, que sabem como coexistir, que sabem como manter relacionamentos a longo prazo. E aí, né, para a gente ir para os finalmente aqui das minhas anotações, muitos funcionários de empresas humanizadas, eles sentem que estão tanto se voluntariando por uma causa quanto indo trabalhar por um salário. Ou seja, quando a pessoa entende o porquê ela faz o que ela faz, qual é o impacto do trabalho dela, seja ela a pessoa do café, a pessoa da faxina ou o CEO de uma empresa, entender o impacto é fundamental. Imagina construir a sua empresa com pessoas que amam os seus empregos e que vêm trabalhar porque sentem que estão contribuindo para tornar o mundo um lugar melhor. Imagina se você tem absenteísmo, imagina se você tem doenças ocupacionais, imagina como isso é diminuído dentro dessas organizações. Imagina como as famílias são gratas, como a sociedade é grata. É um contexto conjunto, né? É uma relação de troca muito preciosa. Então, para finalizar, nesse último capítulo, ele fala que mudar é preciso. Nessa era que se chama era de transcendência, quando nós, como uma sociedade, na verdade, como uma espécie, nos tornamos mais desenvolvidos, mais esclarecidos, a gente deve renunciar ao regime dos nossos antepassados, já que as visões de mundo e muitas das formas que lhes serviam bem não têm relevância para as condições que definem nossas vidas e o mundo em que a gente vive hoje, né? Então, se lembre que na meia-idade e além, onde a maioria da população adulta agora está, as pessoas tendem a se preocupar muito mais com questões além das suas próprias peles. E no contexto geral desse livro, o que que ele traz? Ele traz a situação da gente olhar o contexto geral e não apenas o nosso próprio umbigo. Sair das nossas necessidades do ter para o ser. E entender que esse planeta não é só dos seres humanos, não somos só nós que habitamos aqui. Existem, a gente precisa aprender a coabitar nesse planeta com as plantas, com os animais, né, com a ecologia, com a sociedade, com os problemas que os governos não conseguem aplacar.
o quanto as empresas podem fazer a diferença. As empresas são as grandes geradoras de valor. O quanto as empresas elas podem modificar o mundo, se tornando cada vez mais empresas humanizadas. E voltando à primeira frase que eu falei na parte um desse vídeo, né? Aqui nós estamos na parte 2 falando dos capítulos, acho que do quinto em diante, ou do quarto em diante, enfim. Tem a parte um, a parte 2, mas a gente começou esses vídeos com a frase do fundador, do cofundador da Whole Foods, a empresa de longe, o maior criador de valor do mundo. E a gente precisa aprender como é que hoje o mundo dita uma regra diferente para as empresas se tornarem cada vez mais humanizadas, gerando cada vez mais valor para esse nosso planeta, para os seres humanos. E essa geração de valor está em olhar para o outro. E olhando para o outro, a gente contribui para nós mesmos. Bom, eu espero ter contribuído com as minhas anotações desse livro aqui. Recomendo a leitura porque tem muitos insights. Ó, o meu tá todo rabiscado aqui, ó. Não sei se dá para ver. Cadê meus rabiscos aqui? Eu fico rabiscando o meu livro e eu espero que essas anotações tenham feito sentido para você, tenham te dado vontade de fazer essa leitura, de preparar a sua empresa, de se preparar como consumidor, de entender que essas empresas vão estar cada vez mais na crista da onda, e não é só uma onda, a gente percebe que é algo muito significativo para o nosso planeta, para a sustentabilidade de um modo geral, as empresas ESG vindo com tudo, as empresas do sistema B, enfim, tem muitas coisas acontecendo em conjunto a isso, que também trabalha no sentido dessas empresas humanizadas. Então, que a gente possa se preparar como gestor, como empresário, como fornecedores, enfim, como todas as partes interessadas das empresas humanizadas aqui no Brasil também. Bom, recado dado. Se você gostou desse vídeo, se ele contribuiu para você, deixa um like aqui no vídeo, compartilha com alguém. Isso ajuda o algoritmo a nos levar mais longe. E até breve. Até a próxima contribuição.